Salve, belezura! Boa noite, entramos ao vivo mais uma vez. Boa noite, gente. Oi, gente, tudo bem? Marise já chegou, dá um oi. Dá um oi para saber se você já tá aí, como a gente tem feito. Boa noite. Diminuir rugas, linhas de expressão e flacidez. E isso se tornou o meu curso online que chama Gaia Facial Fit, que finalmente foi lançado há um mês, né? E eu estou muito feliz com o resultado, com a participação de vocês. Estou vendo que esse é um assunto que me interessa muito, mas que interessa também as mulheres, né? Que todo mundo, todas as mulheres de todas as idades podem se beneficiar de uma forma natural de cuidar da sua beleza, né? Através dos exercícios faciais. E claro, dentro desse mundo da beleza natural, tem várias vertentes que que eu estou incluindo também, porque se cuidar de dentro para fora inclui não só os exercícios e a atividade física, mas também uma boa alimentação, o sono, controle de estresse e o autocuidado. Isso tem rendido muitos assuntos e é isso que eu tenho trazido para vocês, então, para complementar e dar força para esse projeto. Os convidados que têm vindo também têm contribuído muito, estou aprendendo muito. Vocês estão gostando? Vocês estão aprendendo também? Oi, Miriam! Boa noite! Gente, a gente está em 3 mídias mais uma vez, só para explicar como funciona: Facebook, Instagram e YouTube. Então vocês podem mandar as perguntas, já chegaram algumas perguntas, porque hoje a gente tem um assunto muito interessante. Como você se comunica com o mundo? Vocês sabiam que a primeira forma de expressão é através das nossas expressões faciais? É o nosso primeiro contato com o mundo. O bebezinho, quando chega, ele não sabe falar. Então ele vai com aquela cara fofinha, falando, conversando com a gente, e a gente vai começando a desenvolver as nossas expressões faciais. Então esse é o nosso primeiro contato, é o nosso primeiro tipo de comunicação. Depois a gente vai formando a nossa personalidade, a gente vai criando estilo, né? E vai expressando também a partir da nossa imagem pessoal o que a gente quer comunicar, o que a gente veio dar ao mundo. Porque você acha que você não está se comunicando quando você se veste? Não, você diz muitas coisas através do seu olhar, do seu tom de voz, da sua roupa. Então hoje eu tenho uma convidada especial. Oi, gente. Mariana Cedro, que é psicóloga e consultora de imagem pessoal e coloração. E esse assunto é um assunto que começou a me interessar faz pouco tempo, gente. Obrigada. Imagina, obrigada Muito a você obrigada pelo chamado. assunto. Porque as pessoas começaram a falar assim: nossa, você fica bonita de vermelho, agora eu sou de vermelho. Eu falei: gente, essa é a minha cor, é vermelho, esses tons de vermelho. E eu tô achando que realmente a gente pode realçar, né, as nossas potencialidades com aquilo que a gente veste, como a gente, né, com as cores que a gente usa. Na verdade, quando a gente fala em imagem, a gente está falando na representação que a gente tem da gente, né? Como a gente se vê, como os conceitos que nós temos sobre nós através da nossa imagem. Então, que é o vestir, o arrumar o cabelo, é como você se comporta no meio ambiente, né? São todos os significados que você acredita que você é através da sua imagem. Então é muito mais além do vestir, né? De você colocar uma roupa bonita, uma roupa chique, ou fazer uma combinação que fica legal no seu tipo de corpo, né? É você se reconhecer nessa imagem final que você tá vendo na hora que você se apresenta pro mundo, se apresenta pros outros. Sim, e muito a ver também com o autoconhecimento, né? Sim, não, total. De você primeiro saber o que você quer comunicar, né? Porque é importante também, às vezes você acaba comunicando coisas que você não queria. Isso, ou inconsciente você acaba. Sim. Tem a ver, não tem? Não, tem tudo a ver. Porque assim, a consultoria, na verdade, ela é um processo de autoconhecimento.
Porque você passa por um questionário, você vai vendo conforme a consultoria vai indo, muitas questões que a gente tem com o nosso corpo, com a nossa personalidade e tudo mais. Então, eu já atendi muitas clientes que trazem essa questão. Então, falam assim, as pessoas me veem de tal forma, mas eu não sou assim, né? Eu quero ser vista dessa forma. Sim. Então, também a gente precisa pensar, né, no que a gente está comunicando através da nossa imagem, né? Também através do nosso rosto, como você falou das expressões faciais e tudo mais. Então, através disso, do nosso comportamento, de tudo, que a gente está comunicando quem a gente é, né? Então, por isso que é importante também a gente pensar, né? Ter esse autoconhecimento, se autoanalisar e tudo mais. Já chegaram perguntas, gente. Se vocês quiserem mandando perguntas, também pode mandar. Eu vou passar aqui para ela. Como eu tô nas 3 mídias, para eu não encostar na tela e fazer besteira, eu vou receber. Já tá salvo aqui. Mas uma pessoa me pergunta, deixa eu ver se eu até encontro o nome dela. Ela me pergunta se aquilo que ela veste, calma aí, onde tá essas perguntas aqui? Estou me achando, vamos falar sobre, tem algumas perguntas, vou começar com essa daqui, ó. Estou me achando feia e gorda, depois que entrei na menopausa, mudou muito a minha imagem. Então a gente vai falar um pouquinho também sobre as transições, né, sobre como se vestir, como se aceitar, né, também. Então, a gente vive, né, a gente vive muitas coisas durante a nossa vida. Quando a gente é adolescente, a gente se veste de um jeito, quando a gente vai para uma fase um pouco mais adulta, de outro jeito, e assim por diante, né? Então, quando a gente entra, por exemplo, numa fase de transição, que é a menopausa, que ocorre muitas mudanças no corpo, né? O corpo já não é mais o mesmo, você já não se vê já se vê de outra forma. Então, entram muitas questões como essa que a gente começa a se achar feia, né? E também tem uma coisa que eu trabalho muito, que é essa questão da gente se ver. Né? Hoje em dia, numa sociedade midiática, né, que está sempre na mídia e tudo mais, a gente sempre tem aquela versão de corpo que é escultural, né? Aquela coisa perfeita, e na verdade não é assim, né, gente? A gente, né, tem... o nosso corpo, ele traz toda a nossa história de vida, né? Tá. Então, quando ela diz, né, eu me vejo gorda, eu não me reconheço na minha imagem, é porque realmente ela está passando por essa fase de transição. E às vezes é legal ou fazer a consultoria, ou você se focar em algumas peças que você gosta no seu tipo de corpo, ou em cores que você gosta, para você se sentir melhor. Às vezes uma mudança de cabelo, às vezes alguma coisa para você mudar nessa imagem que você está vendo, já faz você aumentar um pouco sua autoestima. Porque quando a gente mexe com isso, é bem complicado mesmo. Porque é como a gente se vê, né? E quando a gente se vê, a gente não gosta e a nossa autoestima realmente fica lá embaixo. Entendi. Vou pedir para você falar um pouquinho mais alto. Tá. Ou talvez quer tentar colocar o microfone, você vai tentar pôr? Quer tentar pôr? Eu vou tentar pôr o microfone aqui, gente, no Instagram. É assim, ao vivo é assim, tá? A gente vai vendo o que funciona. Aí, se de repente, sei lá, apoiar isso num lugar mais alto. Vamos ver se funciona. Melhorou no Instagram? Eu preciso que alguém me responda para saber. Vocês acham que melhorou? Hein? Alguém me perguntou aqui, só que daí depois não respondeu mais. Melhorou. Ai, que bom, gente. Tá bom. É que eu falo também alto. Ai, que bom, ótimo, que bom. Então a gente vai falar mais alto. Eu achei uma coisa interessante que você falou. Você se vê. Mas assim, você quer dizer se vê, por exemplo, no sentido de se olhar no espelho mesmo? De você se enxergar, né? De ter esse contato, porque o que eu sinto é que assim, é difícil às vezes você entrar no elevador e se olhar, né? Você vira assim, né? Pra não se ver, né? Exatamente, é isso mesmo, é você pegar um tempo do seu dia e se olhar no espelho. Tá. Né? Porque hoje em dia, com o tempo corrido que a gente tem, né? A gente vai, se veste e sai de casa, né? Entendi. Né? Então é mesmo se olhar, se ver, né? Começar a pensar no nosso corpo, na nossa imagem de uma forma mais positiva, Tá, né? mais amorosa. Mais amorosa. Tá, entendi.
Tá ruim esse daqui. Então, tira esse daqui então, porque acho que não tá funcionando bem. Gente, desculpa, hoje tá assim, não sei o que aconteceu, deve ser um Mercúrio retrógrado, tá? Não sei se tô brincando, eu não sei se o pessoal da astrologia deve saber melhor do que eu. Mas tem mais alguma coisa, tem mais perguntas aqui sobre cores, que a gente vai deixar para responder um pouquinho mais pra frente, porque eu ainda quero falar um pouquinho mais sobre o estilo pessoal, né? Então, como viver também essas transições nas roupas, do que vestir, porque tem uma pessoa que pergunta se você pode brincar com o estilo para rejuvenescer. Pode sim. O importante é sempre você também respeitar também a sua idade, né? Assim, você não, por exemplo, rejuvenescer, mas o que seria rejuvenescer para essa pessoa, né? Ficar muito jovem, né? O que condiz com a imagem dela? Então, também precisa se ater nisso. Entendi. Mas o estilo, quando a gente fala em estilo, a gente está falando também personalidade. Então, todo mundo tem pelo menos 2 estilos. Todo mundo. Então, assim, quando você vai no seu guarda-roupa e você olha nele, tem peças específicas que você tem bastante no seu guarda-roupa. Vamos, por exemplo, camiseta branca. Então, isso ele já fala um pouco de um estilo, que seria um estilo mais natural e esportivo, que são pessoas que curtem ficar com um ar mais natural, sem muita maquiagem, o cabelo mais natural. São pessoas que gostam muito de fazer esporte. Então, um estilo esportivo. Um estilo esportivo. Seria um natural, assim. Sou eu. Tipo você. Essa sou eu. Aí tem um estilo que é um estilo mais romântico. Então, o estilo mais romântico são pessoas mais fofinhas, que são mais delicadas, normalmente são bem meigas. Tem cores no seu guarda-roupa um pouco mais suaves, então tem bastante rosinhas, são cores mais clarinhas, saias mais rodadas, né? Bastante florzinha, floral, etc. Pessoas com estilo mais elegante são pessoas que tendem a querer passar essa imagem um pouco mais de poder, né? Então, por exemplo, vamos pensar em advogadas. Advogadas elegante. Um elegante. Na hora de você vestir para uma advogada, quando você é uma advogada, você tem que ter aquele estilo todo formal, né? Uma coisa mais séria, porque você precisa passar essa imagem de formalidade, essa imagem de autoridade no seu assunto da advocacia. E aí também tem outros estilos, tem o criativo, que são pessoas que usam bastante cor, combinação de estampas, são pessoas que gostam de coisas mais chamativas. Então, os nossos estilos, eles vão vir muito da nossa personalidade, de toda a nossa história de vida, do que a gente gosta, né? Então, não é que eu tiro lá um estilo e falo, não, você vai ser natural esportivo, você vai ser criativo. Isso vem da pessoa. Entendi. E aí também ela se reconhecer, porque às vezes você olha uma coisa assim na vitrine e fala assim, puxa, isso é muito lindo, mas não tem a ver, né? Exatamente, porque às vezes não faz parte do estilo dela. Entendi. E até ela falou assim, tem umas roupas que eu mostrei pra ela no meu armário, assim, ela falou assim, isso aqui eu nunca uso, acho bonito, mas nunca uso. Ela falou assim, vai ver que tem uma cor que não te favorece, alguma coisa que você não gostou. O que quer dizer que você não sentiu, assim? Isso, porque assim, a gente compra muita roupa, né? Isso é normal do nosso dia a dia. A gente acaba comprando bastante roupa e tem muitas que a gente acaba não usando. Tem umas que a gente acha linda, que nem você falou, eu acho linda essa blusa, não sei o quê. Só que tem um motivo por você não usar ela. Ou é porque ela não faz parte do seu estilo, ou também porque essa cor não te valoriza. Entendi. Então, por exemplo, você falou, eu fico muito bem de vermelho. Todo mundo fala que eu fico bem de vermelho, tô usando bastante vermelho. Se você coloca uma cor muito fechada, pode ser, sei lá, um cinza muito escuro ou outra cor que seja um pouco menos vibrante do que o vermelho, talvez essa cor não te favoreça, né? E aí você acaba não usando essa blusa porque ou ela tem uma cor que não te favorece ou porque não faz parte do seu estilo. Só que você não sabe disso, né? Não é uma coisa que você vai pensar, nossa, não faz parte do meu estilo, não uso por causa disso, né? Só depois que você entende isso que você consegue perceber e escolher suas roupas de forma mais certeira também na hora de comprar. Pergunta, gente, aqui chegou... então aqui tem mais uma pergunta, então a gente já vai entrar na história das cores, né? Vamos começar com as estampas? Vamos Então vamos começar com as estampas, porque a gente entrou no armário e a gente viu assim algumas estampas. Eu não sou muito de
de combinar, sabe? Se eu coloco assim, por exemplo, uma calça estampada, eu ponho uma blusa lisa. Se eu ponho uma blusa lisa, eu ponho uma calça estampada, mas eu não costumo misturar estampas. Mas ela me deu umas dicas. E a gente Mas você sabe que isso a maioria das pessoas fazem, né? Porque a gente acaba Medo não de errar. sabendo, medo de errar e acaba não sabendo como combinar, né? Então você pode até ter referência, você olha lá no Pinterest, você olha na Vogue, você olha no Instagram e tudo mais, e você fala, nossa, achei lindo, só que você não sabe como fazer, né? Por que ali ficou bonito e quando você combina em casa não fica legal, né? Entendi. Então a gente pegou alguns exemplos aqui. Então, olha só, peguei uma blusinha uma listrada. E aí ela sugeriu usar uma calça xadrez. Com uma calça xadrez. Então vai ficar assim, né, ó. Vamos colocar as duas coisas juntas. Seria mais ou menos ó, assim. Esse aqui. Então ela falou que o listrado vai bem com o quê, o listrado? Então, quando a gente fala em estampa, vamos tirar um pouquinho pra cá. Quando a gente fala em estampa, nós estamos falando também em estampas clássicas. Tá. Estampas clássicas são aquelas que a gente consegue combinar com qualquer outra, seja ela étnica, animal print, as geométricas. Então são estampas que a gente consegue combinar com qualquer outra e também entre elas. Então as estampas clássicas, se vocês quiserem anotar aí, são as florais, as listras, o xadrez e o poá, que é a bolinha que agora também está entrando super na moda, agora está vindo bastante forte, que também é legal de ter. Também no seu guarda-roupa, porque são estampas que não saem da moda, né? Você sempre pode ver que toda estação tem xadrez, principalmente no inverno, tem listrado, tem poá, tem floral, então são... E combinam entre si. E elas combinam entre si, então você pode fazer combinações, por exemplo, entre listrado com floral, floral com bolinha, bolinha com xadrez, xadrez com todas essas outras três. E o que é importante na hora de você fazer essa combinação de estampas? Você repetir pelo menos uma cor da estampa. Ah lá, anota, gente. Então, por exemplo, essa daqui que a gente mostrou, que é listrada preto e branco com xadrez preto e branco. Por que fica harmonioso? Porque os dois estão repetindo as duas cores, né? Que é o branco e o preto. Se fosse um listrado vermelho e branco e a calça branca e preta, em xadrez, também ia combinar, porque também tem uma cor de cada estampa. Então é sempre importante você repetir pelo menos uma cor dessa estampa. Na combinação das estampas. Tem outro look aqui, peraí, caiu. Então esse aqui é um vestidinho. Um vestidinho também que tem essa estampa aqui. Como que você chamou essa estampa? Ela é uma estampa mais geométrica, né? Você vê que ela tem ela tem triângulozinhos e tudo mais. Com um casaco floral, né? Assim, ó, dá pra ver? Deu pra ver, gente? Deu, né? Caiu. Só colocar assim, né? Já dá pra ver, né? Cabide? Tá, cabide. A gente vai pôr no cabide. Acho que no cabide fica mais fácil. Tá. E acho que é assim. Isso aqui dá pra usar. Nunca imaginei usar assim, mas dá. Olha lá. Então, por exemplo, aqui é um laranja meio avermelhado e aqui a gente tem o vermelho na estampa aqui floral, que é uma estampa até mais natural, até um camuflado ela é. Mas elas se combinam por quê? Porque tem essa repetição de cores. Então aqui tem o vermelho e aqui também. E aqui tem o branco também nesses triângulozinhos que tem aqui também. Então elas se combinam, elas se conversam, né? Além de quando a gente entrar nas cores, vocês também vão ver que é uma combinação complementar, que é quando é uma combinação que uma cor se complementa a outra, que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, eu explico melhor pra vocês. Adorei esse aqui. Então isso serve pra quê? Também serve pra gente otimizar o nosso guarda-roupa. Porque o que também a gente peca muito, né? Quando a gente faz um look, a gente sempre vai usar aquela blusinha com aquela calça, né? Sim. Ou aquela saia com aquela blusa. Ou aquela jaqueta com esse look. Então, é importante no nosso guarda-roupa a gente sempre otimizar ele. Então, a gente não precisa ter, na verdade, muita roupa. A gente precisa ter roupas que se conversam. Então, por exemplo, essa jaquetinha aí, você consegue fazer várias combinações com ela. Vários looks diferentes, várias
imagens diferentes sobre você que você quer passar. Então, isso que é importante a gente entender no nosso guarda-roupa, por isso que é importante a gente saber as cores, as combinações de cores, como combinar a estampa, como combinar a peça, porque aí você não fica preso a sempre a mesma combinação. Entendi. Né? Você começa a otimizar mais. E o cabelo também? Teve gente que me perguntou sobre o cabelo. Então, o cabelo, gente, a cor do cabelo, ele também vai depender muito da sua coloração pessoal. Pessoas que são mais quentinhas, que são pessoas que têm a coloração pessoal um pouco mais amareladinha, mais alaranjada, que normalmente são pessoas que quando vão pra praia pegam a cor fácil. Então, são pessoas com cores quentes. Normalmente, por exemplo, você é loira, né? Você pinta seu cabelo de loira, você tem as luzes. mechas, tem as luzes. Você tem luzes. As suas luzes são mel, são uma cor mais dourada, porque você tem uma pigmentação um pouco mais quente. Tá. Quem tem uma pigmentação um pouco mais fria, que são normalmente pessoas mais branquinhas, que são bem rosadinhas, que normalmente tem rosácea, que ficam mais avermelhadas, então o loiro dela vai ser mais acinzentado. Então vamos puxar para mechas mais acinzentadas do que mechas douradas que nem o seu. Entendi. Porque aí valoriza mais, né, o tom de pele. Mas isso depende muito do tom de pele da pessoa, né, o cabelo. Tá. Ou a cor do cabelo. Porque né? teve uma pessoa que perguntou como manter as luzes. A gente não entendeu muito bem essa pergunta. Assim, se for em questão de pintar, gente, não tem muito o que fazer, né? Vocês, quem faz... Eu fui muito loira há muito tempo na minha vida. Fui uns 10 anos loira. Então eu sei como é difícil ser loira. Mas o ideal é você o quê? Refazer as suas luzes de 3 em 3 meses, né? Ou faz umas luzes reversas para você aguentar mais, ou o seu cabelo aguentar mais, pra você não ficar de 3 em 3 meses pintando toda vez, né? Entendi. Mas você sabe que eu achei que depois que eu comecei a fazer essas luzes, dá uma iluminada no rosto, né? Não, isso dá. Do que o cabelo mais escuro. Isso dá mesmo. O loiro ilumina bem o rosto. Dependendo do tom, né? Como você falou. Do tom. Aí tem que ser no seu tom de loiro, né? Entendi. Assim como os vermelhos também tem o seu tom, né? Tá. Eu falo que é tinta loira natural. Não, mas tá bonito, tá bem bonito. Mas ele ilumina mesmo, o loiro ele ilumina bem o rosto, ele traz essa iluminação. Essa iluminação. Então já vamos falar, né, sobre os tipos de pigmentação, já que você já entrou. Então são 3 tipos. São 3 tipos de pigmentação da pele. A gente tem a pigmentação quente, que são pessoas que têm mais caroteno na pele, então são mais amareladinhas, são mais alaranjadas. Tem a pigmentação que é a fria, que são pessoas, que nem eu já disse, que são pessoas mais rosadinhas, normalmente são pessoas bem branquinhas, que ficam bem vermelhinhas, que tem rosácea, então são pessoas mais branquinhas. São as frias, São as frias. Tá. E as neutras, né? E as neutras. As neutras é uma pigmentação que ela nem é quente nem é fria. Então, quando a gente vai fazer a análise de cor, são pelo menos 8 palhetas ou 8 cartelas que a gente tem que testar pra ver como que fica nessa pessoa, né? Então, quando é quente é fácil, ou é primavera quente ou é outono quente. Gente, é muito diferente do que as pessoas pensam, o outono é quente, porque a gente, quando pensa na cartela, a gente não pensa no clima da estação. A gente pensa nas cores da estação. Então, quando a gente pensa no outono, o que a gente pensa? Marrom, né, vermelho, amarelo, quando as cores ficam secas, verde. Então, são cores mais quentes. Por que são cores mais quentes? As cores mais quentes têm pigmentação amarelada, né? Então, são cores bem vibrantes, são cores mais chamativas, são cores que trazem, quando você vê, esse calor mesmo, essa proximidade. As cores frias são cores com mais pigmentação azul. Então, na sua formação, ela tem mais azul, né, na sua composição. Então, são cores um pouco mais frias, mais calmantes e trazem mais formalidade do que as cores quentes. As cores quentes trazem proximidade e extroversão.
As cores frias já trazem um pouco mais de distância e mais de formalidade. Legal. Eu vi uma vez e comentei com ela que eu achei interessante uma pessoa falando que dependendo daquilo que você quer comunicar, você pode usar a roupa a seu favor. Isso. Então, se você vai comunicar um conteúdo mais científico, mais sério, você usa tons mais frios. E se você for comunicar conteúdos mais emocionais, você quer uma proximidade das pessoas, você usa cores quentes. Isso. E aí eu entrei com uma dúvida para saber se, por exemplo, verde escuro ou azul escuro, eles são cores frias ou são cores quentes? Porque já que eles são cores Sim. vibrantes. Então, aí também vai depender. Porque assim, por exemplo, um verde musgo já é um verde mais escuro. Entendi. Né? Não é um verde muito claro, Tá. não é um verde muito aberto. O que acontece, por exemplo, que as cores frias elas trazem mais formalidade, sim, mas as cores mais escuras também. Então, por exemplo, quem não tem cores frias na cartela, que são os quentes, né? E as outras são mais os quentes, que não tem cores frias na sua cartela, então vai usar cores mais escuras da cartela. Quem tem quem é uma pessoa com a pigmentação mais fria, que é a coloração fria, se ela quiser passar mais extroversão ou mais proximidade com cores quentes, seria cores mais abertas da cartela. Tá. Entendeu? Por que acontece? Porque se você não é um tom frio e você precisa dessa formalidade para passar, porque seu trabalho pede, como que você faz, né? Então você pega e usa as cores mais escuras da sua cartela, você não fica tanto nas cores mais abertas. Zilmar tá falando assim, tô criando coragem para fazer mechas, pois eu tenho os cabelos, muitos fios brancos. Que bom esse assunto, né? Eu tenho muito cabelo branco também, já tô com a cabeça praticamente branca, então eu fui ficando mais loira. Mais fácil de cuidar. E então tem a outra pergunta também falando sobre coloração, que é sobre rejuvenescimento e coloração. Esse é um assunto que surge muito, né? Sobre rejuvenescimento e sobre... Sim. Esse é o nosso assunto, então sempre surge esse assunto aqui, ó. A cor certa pode nos rejuvenescer? Pode sim. Quando a gente usa uma cor e ela é certa para o nosso tipo de pele, o que ela faz? Ela ilumina o nosso rosto, ela disfarça nossas manchas de pele, nossas expressões e ela rejuvenesce. E ela também te dá mais presença na sua imagem. Então, quando você precisa de uma imagem com mais posicionamento e tudo mais, a cor vai te ajudar nisso. Entendi. Mas, por exemplo, as manchas, isso é um assunto interessante. Se uma pessoa mais quente, eu tenho mancha na pele, se eu usar uma cor mais quente, vai... Amenizar. Ela disfarça. Porque o que acontece? Ela disfarça as imperfeições da pele. Então, se você quiser, posso até colocar em mim pra gente dar uma olhada. Peraí, o que aconteceu? O Instagram pausou. Pausou? O pessoal tá falando. Pausado devido à baixa qualidade da comunicação. E agora? Eu vou desligar e ligar com Gente, então tá. Então desliga e liga. Fica mais perto. Peraí. Vamos ver. Pausado. Reconectando. Lá. Ai! Vocês estão vendo a Eu gente? não tô nem vendo nada, gente. Parou aqui mesmo. Foi. Foi. Olha só. Voltou. Hoje, muitas emoções. Voltamos, gente. Voltamos. Estamos aqui, a gente estava falando onde a gente estava. Então, sobre se a cor rejuvenesce, né? Isso, Então, quando a gente usa a cor certa, rejuvenesce. Quando a gente usa a cor errada, ela vai apagar a nossa imagem. Então, aí acaba aparecendo mais as nossas manchas e nossas marcas de expressão. Então, quando você... Quer ver? Eu vou até mostrar pra vocês, que eu acho que mostrando vai mais ficar legal. isso. Vou até mostrar em mim, porque acho que é mais fácil. Ela trouxe... Eu trouxe meus planos, gente, da análise de coloração pessoal. Então, esse daqui, ó, essa é uma paleta que é a Primavera Quente. Não sei se dá pra ver aí. Ela é a minha cartela. Então, são cores bem quentes. Então, você vê, ó, um vermelhão, né? O verde também, você vê que é um verde mais chamativo.
E o amarelo também, bem amarelão, né? Essa é uma paleta quente. A paleta fria, aqui é o verão frio. São cores mais amenas. Então, são cores que têm uma pigmentação um pouco mais pro azulado, que nem eu já havia falado. Então, aqui, ó, tem um cinza, quase uma areia, né? Um lavanda. Por exemplo, na minha cartela eu não tenho lavanda. Eu tenho um roxo um pouco menos, um lilás mais... O que quer dizer a sua cartela? Então, a minha cartela, cada cartela ela vai ter uma comunicação, né? Uma mensagem. A minha, ela diz comunicação, esqueci. Não, tudo bem. Não, mas é só pra entender o que é. Naturalidade. Assim. Tá. É a sua cartela, o que você deve usar, é isso? São as minhas cores. As suas cores. Então, entendi. assim, Tá. não sou eu que decido as cores. A gente vê pela pigmentação da pele, pela cor do cabelo e pela cor dos olhos. Então, por exemplo, a minha, se a gente colocar as cores em mim, vocês vão... Eu acho que dá pra ver com essa luz. Que me ilumina um pouco mais, tá vendo? Repete na cor do meu lábio, me deixa com menos olheira, tá vendo? Parece que eu tô maquiada, mas parece que eu tô um pouco mais maquiada, né? Ótimo. Quando a gente coloca uma cor que não é da minha cartela, olha só, olha como minha pele fica amarelada. Tá vendo como amarela? Favoreceu. Tá vendo? Aqui eu começo a ficar com um pouco mais de mancha, né? Um pouco mais de olheira. Interessante. Então, quando a gente usa a cor certa, ela só tende a nos favorecer. Entendi. Não é porque você gosta de uma cor que você vai usar aquela cor. Não, é que assim, também não é que você não pode usar as cores, entendeu? Que não seja da sua cartela. Você pode. Você deve usar as cores que você quer usar. Porque isso também vai muito de gosto. Entendi. Então, por exemplo, quando eu descobri a minha cartela, eu odiava amarelo. Era uma cor que eu não tem uma gostava. pessoa falando assim, gosto muito de amarelo, mas não consigo usar. Então, mas aí depende do tom do seu amarelo. Porque às vezes você pode estar pegando tons um pouco ou mais fortes do que é recomendado para o seu tipo de pele, ou muito a menos, ou muito clarinhos. Então isso também depende. Eu não consigo usar, mas às vezes é por causa do tom que você está pegando no amarelo. Então buscar um tom que seja mais parecido com o seu... Da sua pigmentação, da sua cartela. Que são os olhos, a pele. Isso, que a gente vê pelos olhos, pela pele e pelo cabelo. Né? Entendi. Então, por exemplo, pessoas que têm uma pigmentação fria, normalmente elas têm o cabelo um pouco mais acinzentado. Pessoas com pigmentação mais quente, você vai ver, por exemplo, que se ela é morena, ela tem uns tons um pouco dourados no cabelo. São cores menos acinzentadas. E também aí vai dos olhos, né? Normalmente pessoas que são quentes, dificilmente têm olhos muito claros, né? São mais castanhos e etc. Mas voltando lá nas cores, só para finalizar, que você pode usar as cores que você quiser, só quando você for usar cores que não são da sua cartela, você às vezes dá uma reforçadinha na make, passar um batom da sua cartela, da cor da sua cartela, sabe? Ou usar um brinco que tem as cores da sua cartela, porque a cartela também serve para isso, né? Não é só para roupa, cabelo, maquiagem, também para acessórios, né? Então, quando você vai escolher uma pedra do seu acessório, é legal também estar na cor da sua cartela. Então, você pode usar, sei lá, um lavanda, eu posso usar um lavanda, mas eu pego um verde ou um amarelo da minha cartela no meu brinco. Legal. Vocês estão curtindo as dicas, gente? Dá pra aplicar, já dá pra fazer alguma coisa com essas informações, né? Já dá pra dar uma olhada no armário, já dá pra escolher aquelas cores que valorizam mais. Sim. Normalmente as cores que nos valorizam são aquelas que as pessoas falam. Então você fala, nossa, você tá linda com esse amarelo, você tá linda com esse laranja, você tá linda com vermelho. Então, normalmente, são alguma cor que tem na sua cartela. Entendi. Aquela cor que você se sente e fala, nossa, eu tô gata hoje, nossa, tô, sabe? E também pode acontecer ao contrário. Você não tá se sentindo tão bem, você pode usar também, né? Pode ser, às vezes, por causa da cor. Um artifício, né? Pra você se sentir melhor. Sim, isso também, né, gente? Porque quando a gente vai usar uma roupa ou uma cor, tem tudo a ver também com nossos sentimentos, né? Quando a gente não tá muito legal, normalmente a gente tende a usar cores mais escuras. Né, meio que automático.
Quando a gente está mais feliz, está mais alegre e tudo mais, a gente tende a usar cores mais claras ou cores mais vibrantes. Então, às vezes é legal você, quando aquele dia que você não está bem, que você não está legal, tenta colocar uma cor mais vibrante, uma cor mais alegre, para ver se não aumenta um pouco sua animação, ou dá uma acalmada na tristeza, né? Porque a gente tem dias ruins, né? A gente não é todo dia feliz, Claro. infelizmente. Mas tentem isso, né? Isso E também como é que importante. funciona a consultoria, assim, pra gente saber? Tá. Porque já tem aqui, ó, a Marise tá perguntando como saber qual é a minha cartela. Então, aí a gente faz uma análise de coloração pessoal. Vinícius também. Tá. O que é essa análise de coloração pessoal? Eu vou mostrar aqui os planos para vocês. A gente tem as pigmentações de pele, que nem eu já venho falando com vocês sobre isso. E a gente vai testando para descobrir. Isso é uma cartela? Não, Não. Isso aqui não é cartela. Ah, não, Isso aqueles lá daqui- juntinhos assim, não. Esses daqui são as cartelas que eu já mostro. Ah, entendi, tá bom. Então aqui, por exemplo, aqui é de uma neutra. Então isso aqui é pra gente testar, a gente coloca na frente da pessoa e a gente vai avaliando, vendo se vai iluminando ela, se vai repetindo a cor, se deixa ela mais apagada e tudo mais. Pra gente descobrir qual que é a tonalidade de pele dela. Entendi. Porque além da gente ver assim, a gente tem que testar, Tá. né? Porque pode dar diferença. Então aí são as cores que a gente vai testando pra ver se Tons fica de legal. rosa, isso. Aqui são tons de rosa. Legal. A maioria das testagens de cor, de tonalidade de pele são rosas. Isso aqui já é mais um pouco pro marrom, aqui já é mais uma quente, tá vendo? Ó, então, a tonalidade é um pouco mais amarronzada e tudo mais. Isso aqui é só pra saber a tonalidade da pele da pessoa. E aqui é da fria. Então, da fria muda bastante, tá vendo? Ó, são tonalidades um pouco mais frias e mais... Mesmo por assim é amenas. fria? Porque Olha ela só. tem pigmentação azul. Então você vê que, por exemplo, ela não é quente esse rosa. Não, mas isso é Não. tão brilhante. Ah, mas então, ser brilhante não quer dizer que é quente. Ah, não. Não. Tá bom. Tô aprendendo, gente, também. Então aí, tá vendo? Aqui também é uma cor fria, dá pra ver que é Tá. uma cor friazinha, né? Entendi. E aí então você vê qual que é a pigmentação da pele da pessoa. Entendi. Depois disso a gente vai para essas que eu já que eu mostrei pra vocês, que são os testes das cartelas de cores. Então a gente tem os quentes, que é a primavera quente, então você vai testando na pessoa, ficou bom, guarda, testa de novo depois. Não ficou, se ela for quente, né, gente? Se ela não for quente, a gente nem olha as quentes. Se ela for neutra, a gente já olha os oito panos. Então a gente olha, vê se ficou bom, se ficou, a gente guarda depois pra comparar com as outras. Então aí vai fazendo testes, dependendo da tonalidade de pele da pessoa. Entendi. E também, pra você saber a coloração, então é esse processo. Você marca com você Marca um horário. comigo, eu vou na casa da pessoa, Tá. aí marca um dia que nós duas podemos, também no horário, e eu vou na casa da pessoa fazer a análise de Isso coloração. não tem como fazer online? Então, esse não. Não tem que ver ao Esse vivo, não, porque gente. a gente tem que testar na pessoa, né? Entendi. Então, o tempo todo com a pessoa ali, a pessoa tem que estar sem maquiagem, né? Tá. E é o tempo todo você vendo, você analisando e tudo mais. Então, Entendi. aí não tem como fazer online esse. E aí, quando eu faço consultoria online, aí eu dou diretrizes Tá. de como combinar as cores e tudo mais. Entendi. E aí, como que funciona? Então fala um pouquinho também Da consultoria, já, como funciona. a consultoria completa. Então, aí a consultoria completa, ela funciona assim, né? Normalmente a gente faz uma entrevista, uma primeira entrevista pra gente entender, né? O que você está procurando na consultoria, o que você quer passar, qual que é a imagem que você quer passar, quais são as suas questões com o seu corpo, como que tá a sua autoestima. Também a gente vê um pouquinho sobre você, sobre o seu dia a dia, quais são suas crenças com a sua imagem, tudo mais. É uma coisa mais aprofundada, né? Então, Que entra a história também da psicologia, de você, né? Do autoconhecimento. Super isso. Então a gente vai tentando entender, na verdade, quem você é, né? O que você está procurando com a consultoria. Depois a gente faz análise de silhueta, que aí é análise de tipo de corpo,
que aí a gente vai ver os tipos de roupa que mais valorizam o seu corpo, né? E a gente vai vendo esses tipos de corpo. Se você tem uma roupa que você gosta muito, mas não é uma roupa que te favoreceria, não tem problema, porque também existem modos da gente deixar algo mais harmonioso pro seu tipo de corpo. Então, depois disso, a gente faz análise de estilo, que é aquele assunto que eu tinha falado sobre a personalidade, que todo mundo tem pelo menos 2 estilos, e a gente vai vendo qual que mais condiz com você a partir da sua personalidade e história de vida. Depois vai para análise de cor, que aí é uma coisa que vai que vai juntar tudo, né? Que vai ser na análise de cor que a gente vai ver as suas cores, as cores que mais te valorizam, que também às vezes tem muito a ver com o seu estilo, com quem você é, com às vezes ou com algo que você deseja passar, que também aí entra a mensagem da cartela. Depois disso a gente vai pro armário da pessoa, então a gente vê todas as peças da pessoa no armário, vê o que faz sentido, ainda faz sentido hoje no guarda-roupa dela, o que não faz a gente tira ou reforma. E depois eu faço um personal shopper, que na verdade é um dia de compras. Mas eu deixo meio opcional para cliente, porque normalmente às vezes tem clientes que tem muita roupa. E quando tem muita roupa, a gente às vezes nem precisa comprar roupa. Entende? Tem que jogar fora, é o contrário, né, gente? Porque ela tava falando uma coisa, achei interessante. Depois de um ano que você não usa roupa, tem que jogar fora. Eu achei radical. Porque você tem que repensar naquela roupa. O que acontece? Se ela tá lá no seu guarda-roupa e você não usou durante um ano, é porque você nem lembrou que ela existia. Então tira. Então tira. Energia, né? Porque só fica, na verdade, ocupando espaço no seu guarda-roupa, né? Não faz muito sentido você ter ela lá, se pra sua vida atual ela já não faz sentido. Entendeu? Então a gente tira, depois vai pro personal shopper, que é... Então, quem tem muita roupa, eu prefiro não comprar mais roupa, a gente usa com aquilo que a gente tem, mas eu também tem clientes que gostam de ir no shopping pra aprender a comprar certo, né? Porque tem isso também, quando a gente sabe, por exemplo, as blusas que nos caem bem e a coloração e também nosso estilo, a gente compra certo, né? Então a gente para de comprar aquelas blusinhas que a gente compra e nunca mais usa. Isso ajuda muito. Só compra, né? Porque não usa. E depois disso faz a organização de armário, que é pra você ver suas roupas, pra você ficar mais fácil na hora de se trocar, na hora de fazer look e tudo mais. E faz a montagem de looks, que aí é tudo, aí é quase o final do processo. Depois junta tudo num dossiê e entrega pra cliente, então ela tem todas as informações dela nesse dossiê. Certo, a Esther tá perguntando aqui, minha mãe... Você recebe aí? Eu tô percebendo aqui porque se eu toco no negócio, o negócio muito para. fácil. Tá falando assim, ó, o rosinha azulado é fria, o rosa pro morango quente. Boa, sim. Tá. Por exemplo, o salmão já é uma cor quente. Salmão, que você tá de salmão. Que eu tô hoje salmão. É uma cor quente. O rosa, pink, é uma cor fria. Ai, não acredito. Gente, é o universo, né? Das porque cores, né? a gente como a gente não é uma coisa que a gente não estuda muito, né? Não é uma coisa que você vai parar pra pensar no seu dia a dia. Então tem isso, a gente acaba se surpreendendo, né? Porque a gente com não certeza espera. a gente também pode aproveitar nessas dicas pra gente trabalhar, pra gente se sentir mais bonita, pra gente refletir aquilo que a gente tem de melhor, né? Com certeza. Pra se harmonizar também com a nossa beleza interior, né? Porque é tão legal, assim, uma pessoa bonita de verdade é aquela que tá em harmonia, né? Ressonância interna, né? Porque às vezes você pode estar muito bem vestida, com o cabelo muito arrumado e ainda assim Exatamente isso. falta alguma coisa, Exatamente né? isso. Artificial. Isso. Enquanto, né? Então acho que essa é uma... super isso. Acho que a nossa imagem tem que sempre estar em harmonia com o que a gente é no dentro. Sim. Com o que a gente está passando no dentro, com o que a gente quer mostrar. Então não adianta você vestir uma roupa super chique, super da moda, se você não é assim, né? Porque no final isso acaba caindo, né? Sim. Então, é igual quando você estava falando lá no começo, das expressões, né? Sim. Isso também envolve muito na nossa imagem. Então, como que a gente se expressa, né?
como a gente expressa o que a gente quer dizer através do da nosso nossa rosto, expressão. da nossa expressão. Sim, porque às vezes você tá toda arrumada, tá toda linda, mas seu cara tá assim, tipo, ai, não. Então, tipo, não condiz, Então, né? você está passando uma mensagem, por isso que é importante fazer os exercícios faciais, as massagens, a respiração, para poder relaxar mesmo, deixar a pele mais macia, né? Evitar de ficar fazendo botox também o tempo inteiro, e deixar um look mais natural, para poder também se expressar, né? Porque as expressões têm tem um valor também na comunicação, gente. Eu sei que claro, né, que todo mundo quer ficar se sentindo mais jovem, mais bonito, mas que tal você começar a relaxar, respirar profundo, fazer as massagens, para poder relaxar de dentro para fora, entende? Essa é a minha proposta. Então, quem não conhece ainda e quiser saber um pouquinho mais sobre o Gaia Eco Beauty, tem nas nossas mídias, tem na página, no site, gaiaecobeauty.com.br, você pode entrar lá e conhecer um pouquinho mais sobre o programa, que são 28 dias de exercícios faciais. Tem gente que está aí na live que eu já vi, que eu já sei que está fazendo os exercícios. Quero saber se vocês estão gostando, mandem depoimentos, façam fotos de antes e depois. Hoje a nossa live, a gente teve uma convidada, a gente acabou falando bastante sobre o estilo e a gente vai voltar então semana que vem para fazer mais exercícios, falar sobre assuntos também pertinentes ao universo da beleza natural, porque foi como você acabou de falar. Aquela beleza que vem de dentro, isso é a beleza natural, né? Isso Como mesmo. você pode... Gente, parem de ficar buscando padrões. Se libertar de padrões de comparação, né? De verdade, porque isso só faz mal pra gente, né? Assim, a gente tem que aceitar aquilo que a gente é, aquilo que a gente tem. Sim. Né? E se cuidar, E né? se Se cuidar, amar, sempre. né? Porque Se cuidar sempre. isso passa, né? Isso a gente transborda, né? Se a gente se ama, fora. primeiro a gente precisa se amar. Pros outros, essa coisa, né? Para os outros amarem a gente, né? Então, assim, a gente precisa se sentir bem para os outros verem que a gente tá bem. Isso. Então, isso que é o mais importante, a gente se cuidar, fazer todos esses exercícios que você faz, que são super, né, gente, inovador, né? Quem pensa nisso, assim, né? Não, né? A gente faz academia pro corpo porque não faz pro rosto. Exatamente, super. Mas eu vou continuar passando exercícios para vocês. Se vocês quiserem, tem bastante material nas lives que estão gravadas, estão no blog, estão no YouTube, estão no Facebook. Só aqui no Instagram, que amanhã a gente já sai do ar. Vou deixar todos os contatos para quem quiser saber um pouquinho mais sobre a consultoria da Mariana. Ela está aqui em São Paulo, e também no ABC Paulista. No ABC. Certo? Então tá bom, gente. Verde bandeira quente, desculpa. Então tá, ainda tá chegando perguntas. Verde bandeira é quente. Adoro também. Adoro verde. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Foi um prazer. Obrigada, obrigada Mariana. a você. Adorei o convite. Obrigada. Eu que adorei o convite. Adorei que você aceitou o convite. Gente, obrigada. Um beijo pra vocês. Tchau.